Um excelente final de semana, um ótimo dia para você, começando esse sabadão com as primeiras notícias do Fluminense e temos muitas notícias, temos muitas informações. Fique até ao final deste vídeo, porque eu tenho detalhes exclusivos aqui para trazer sobre as negociações do Fluminense que estão em andamento, e tem muita coisa acontecendo, e não só os jogadores que já vazaram, mas tem mais negócio rolando por aí. A diretoria do Fluminense segue no mercado buscando reforços, alguns já estão bem próximos do Flu e eu vou atualizar vocês aqui, trazendo todas as informações que eu tenho. Só não esquece, por favor, de deixar aqui o seu like, que é o de sempre, aquele pedido de sempre, aquela moral de sempre, seu comentário, se inscrever aqui no canal, aquela coisa toda, compartilhar os vídeos aqui do canal, afinal de contas, vocês são os verdadeiros patrocinadores aqui do canal do Lessa, vocês que fazem o principal marketing aqui do canal, espalhando os conteúdos para todo mundo que você conhece. Então, nunca é demais lembrar, porque tudo isso é absolutamente de graça e eu conto sempre muito com vocês. Vamos lá, pessoal. Eu até pensei em gravar ontem à noite para vocês, mas enfim, a viagem, a logística da viagem é um pouco complicada. Essa viagem para Criciúma, a gente saiu de lá por volta de depois de meio-dia, só fomos chegar aqui no Rio de Janeiro às 10 da noite, então já estava bem tarde. E por isso também eu tive uma dificuldade ontem ao longo do dia de apurar e trazer mais informações para vocês. O vídeo que eu gravei aqui falando sobre o Kevin Serna, depois eu descobri algumas coisas e agora eu vou trazer todas essas informações para vocês, enfim, para atualizar tudo. Então eu vou começar justamente pelo Serna, que é jogador do Alianza Lima. O Fluminense está próximo de contratar este atacante de 26 anos, é um colombiano de 26 anos. E muita gente, aliás, assim, todos os reforços do Fluminense que estão chegando neste momento são jogadores que não são unanimidade. Isso é fato, né? E por isso geram muito debate, muita divisão. Tem gente que é a favor, tem gente que não é, tem gente que acha que precisa muito mais para sair da situação que o Fluminense está, mas tem gente que acredita que são boas apostas. A gente vai falar sobre isso, mas antes eu vou trazer as notícias que eu tenho. Primeiro, sobre valores. Tem um debate muito grande sobre os verdadeiros valores dessa negociação. O Alianza Lima, ele queria a multa rescisória, que é ali em torno de 3 milhões de dólares, cerca de 16 milhões de reais. O Fluminense não quer pagar essa rescisão. O Fluminense quer pagar um valor abaixo, um valor inferior. E é isso que o clube está negociando. E a informação que eu tenho é que o Fluminense fez uma proposta que foi enviada ao Alianza Lima de 1 milhão e 800 mil dólares, tá? Essa é a proposta do Fluminense. Isso vai dar mais ou menos ali 10 milhões de reais. E aí o que resta saber, eu ainda não tenho essas informações, porque isso está sendo debatido. O Fluminense vai comprar quanto por cento dos direitos do Serna, que chegaria em definitivo? Vai comprar 70%, 80%? Vai deixar uma porcentagem para o Alianza Lima em caso de uma futura venda? Qual vai ser o tempo de contrato? 2, 3 anos? É isso que está sendo debatido. A proposta do Fluminense agradou bastante ao staff do jogador. Isso é fato. O Serna quer jogar no Fluminense, mas aí tem que acertar com o Alianza Lima. E aí tem que saber se o clube peruano está disposto a aceitar esse valor um pouco mais baixo do que eles realmente gostariam. Eles querem vender, é um bom dinheiro para eles. Eles sabem que pode perder essa oportunidade, depois pode não surgir outra, enfim. E a tendência é de que a negociação tenha um final feliz. Mas aí tem esses detalhes que a gente vai seguir aqui ligado para apurar e trazer para vocês. Tá? Por isso esses valores divergentes. Muita gente falando 2 milhões, 2 milhões e meio. Então tem a multa rescisória e tem o valor que o Fluminense quer pagar, que é esse de 1 milhão e 800 mil dólares. Então, em relação às informações de valores, é isso. O Serna é um jogador que chegou no ano passado ao Alianza Lima, e aí ele fez 22 jogos, 3 gols e 3 assistências. Antes ele estava no ADT, que é lá do Peru também, 2 temporadas por lá, muitos jogos. Temporada aqui, por exemplo, 23 com 36 jogos, 6 gols e 8 assistências. Né? Ele se destaca e vai para lá. Antes ele passou por clubes menores, Sportivo Luquem lá do Paraguai também, foi revelado pelo Madeiro da Colômbia. E aí, olhando aqui os jogos do Serna, lembrando que o Alianza Lima está de férias, está iniciando a pré-temporada agora, ele fez 3 gols na temporada do ano passado, né? Dos 3, 2 contra quem? O Fluminense, né? Eu acho que isso quer dizer alguma coisa. Os 2 melhores jogos do Serna foram contra o Fluminense. Isso, os próprios peruanos falaram isso lá na época que a gente foi lá no jogo contra o Alianza Lima.
Então, gente, aí é minha opinião, minha visão. É um jogador de 26 anos, é mais jovem, já anima por isso. Ele tem força física, é um jogador que compete muito, que corre muito, tem disposição, tem drible, tem velocidade. São características que hoje o Fluminense precisa bastante. Isso é fato, indiscutível, tá bom? Porém, dizer que o Serna é um jogador que chega para resolver, não dá para ter essa certeza. Ele teve um ano pelo Alianza Lima com 3 gols em 22 jogos, 2 contra o Fluminense, mas não é porque ele foi bem contra o Fluminense que se trata de um grande jogador. Deu certo com o Arias, pode dar certo com o Serna? Claro que pode. Mas eu acho que se enquadra muito mais ali num jogador, numa aposta, do que necessariamente num cara que, não, esse vai chegar e vai resolver. É porque o Fluminense, para contratar jogador que vai chegar e vai resolver em boas condições, não tem dinheiro para isso, ou tem que ser muito criativo. E o Fluminense não é muito criativo em contratações, isso é fato. O Serna, por exemplo, é algo óbvio. Jogou contra o Fluminense duas vezes, se destacou e pá, opa, vamos atrás desse jogador, como foi com o Arias. Mas, se ele chega num contexto, por exemplo, de início de temporada, começando ali o ano, pô, seria muito interessante, é bacana. Mas não é esse o caso. Chega com muita pressão, né, tendo que ajudar a resolver. Não acho que, confirmando, não acho que chega com status de titular. Não acho que o jogador vai chegar para brigar por um espaço. Mas ele tem características, eu acho que ele tem margem de evolução e tem potencial para ser um bom reforço. Mas não cravo que agora é uma contratação acertada. Ele viria muito mais como uma aposta, um jogador que não tem ainda experiência de atuar em um clube de massa, um clube grande, como seria o Fluminense agora. O Alianza Lima é grande lá no Peru, isso é fato, tá? Mas são coisas diferentes, a gente sabe, né? Cobranças, a cobrança é muito diferente. Então o Serna, para mim, chega muito mais como uma aposta do que um jogador que vai resolver. Porém, interessante, pensando aí a médio e longo prazo. Inclusive, a imprensa peruana teve a oportunidade de falar com ele lá, e aí o Serna tentou despistar e tal, mas vamos ver o que ele disse aí. Solo una, Kevin. ¿Cómo te sientes con esta oportunidad de Fluminense? Sabes que no puedo hablar, si no, con gusto. Ele fala, como tá a expectativa, a oportunidade de ir pro Fluminense? Vocês sabem que eu não posso falar, Tú sabes. Pero debe estar feliz, ¿no? Por lo que está pasando. Siempre soy feliz, siempre, siempre. Siempre feliz. Aí ele pergunta, você tá feliz com essa possibilidade? Tá? Sempre tô feliz, sempre tô feliz. Además es campeón de la Libertadores. Ele fala, agora ainda mais, né? Sendo procurado pelo campeão da América e tal. E aí esse sorrisinho dele pra mim entrega. Despista, mas meio que confirma ali que o Fluminense está em cima para levá-lo, ou para trazê-lo, no caso. E aí o empresário do Serna também falou em entrevista nesse programa Mano a Mano, lá do Peru. E aí vamos ver o que ele disse aqui. Hoy Kevin Serna no firmó con ningún equipo y yo hoy aseguro que Kevin Serna viaja a Trujillo a jugar con la Universidad César Vallejo. Ok. Ele fala que o Serna não fechou com ninguém, não tem nada fechado, que ele viaja a Trujillo para enfrentar a Universidade Serra Vallejo. O es jugador de Alianza. Bueno, sacamos conclusiones, ¿no? No firmó. Imagínense esto. ¿Ustedes se imaginan que si ya estaría firmado, él iría a viajar a jugar? Ele fala, imagina, se ele teria fechado, ele ia viajar para jogar? Acuerdo de palabra. No. Tampoco. La palabra se la lleva el viento. ¿Cuántas veces diste la palabra? Pregúntale a tu novia. Essa parte eu não entendi muito bem. Alguém entendeu? Coloca aqui nos comentários. ¿Me entendés? Ya, vos tenés que ir con cuidado con la siguiente pregunta. Bueno, si vos me decís la palabra se la lleva el viento. Es que El papel es el que manda, Palavras vão ao vento, né? O papel é que manda, lamentavelmente. lamentablemente. Claro, lo que pasa es que muchas veces cuando los periodistas, como César Luis Merlo, aseguran esto es porque ya saben que hay un acuerdo de palabra, incluso sin que exista la firma. Por eso te lo preguntaba. En todo caso, ¿cuán cerca está de Fluminense en Quão perto está o Fluminense? relación a los demás equipos? Está muy cerca de 2 equipos. El otro, me dice Narci que no es de Brasil. Ele fala que está muito perto de 2 equipes, uma outra que não é do Brasil. No es de Brasil. Porque intereses existieron, ¿no? Se habló incluso de Suiza, se habló de Turquía. Claro, obviamente, hubo intereses que estuvimos manejando, pero la propuesta que se trajo al club, firme, documentada y firmada, son 2. Que para mí son las que valen.
Ele fala, são 2 propostas que chegaram até ele, 2 propostas documentadas de fato, né? Propostas de fato. Uma delas é do Fluminense. Agora, ele fala que tem negociações avançadas com 2 clubes. Então, que tá fazendo um leilão, tá conversando, tá avançando no negócio com 2 clubes ali. Isso é suficiente para um desses clubes, inclusive, sair da negociação, se for o caso, né? Porque, enfim, você tá com uma negociação avançada com o clube, você do outro lado está negociando, e como fica isso? Enfim, mas aí palavra dele, talvez esteja blefando, algo do tipo, para tentar pressionar o Fluminense também, é uma leitura que a gente tem que ter, a gente sabe como é que funcionam essas coisas, ele pode estar blefando ali, mas é fato que o Fluminense fez essa proposta e está perto de contratar o Serna. E aí resta debater e definir os detalhes, esses detalhes que estão sendo discutidos aí entre as partes. E um outro jogador que também está chegando aí é o Inácio, o zagueiro Inácio, jogador de 27 anos, que o Fluminense está negociando junto ao Sport Cristal, também lá do Peru. O Inácio chegaria por empréstimo, informação publicada ontem pelo GE. O Fluminense está negociando o empréstimo desse jogador, só que o Sport Cristal quer uma venda definitiva, né? Então a negociação pode se arrastar aí nos próximos dias. O Fluminense não quer desembolsar um valor agora pelo Inácio, quer tê-lo pelo empréstimo, nem que tenha, sei lá, uma opção de compra. Aliás, a opção de compra sempre tem, né? Mas talvez uma obrigação de compra, algo nesse sentido. Mas enfim, é um jogador que chega, se chegar, para mim, uma situação um pouco diferente da do Serna. Para mim, chega mais preparado. Ele atuou no Bahia muito tempo, né? Chegou no Sub-23 lá. Em 2021, fez parte da campanha do Bahia. Era reserva a maior parte do tempo. Bahia cai, é rebaixado. E aí é emprestado para a Chapecoense. Depois, em 22, ele volta e é um dos destaques da campanha do Bahia. Levou o clube ao acesso, disputou 52 jogos, fez 4 gols, deu uma assistência. Foi muito elogiado por lá, inclusive muitos torcedores do Bahia elogiando depois que saiu essa notícia aí da contratação, da negociação com o Fluminense. Muitos jogadores elogiando, falando que na época ninguém queria que ele saísse, né? Queria renovação, mas a negociação acabou não dando certo e ele foi vendido pro Sport Cristal. Tá lá 2 temporadas, ano passado fez 43 jogos, 5 gols e uma assistência. E esse ano, 19 jogos, também 5 gols e uma assistência. Números bons para um zagueiro. Um zagueiro de 1,92 m, tem muita estatura, bom na bola aérea defensiva e ofensiva. É um jogador que, por isso, eu acho que chega um pouco mais preparado e condicionado para ajudar de forma imediata ao time. Se vai dar certo ou não, não tem como saber, mas é um jogador de 27 anos com uma boa idade. Também, se chega num contexto de início de temporada, seria muito melhor. Mas acho que ele tem, aparentemente, condições totais de brigar por um lugar no time ali ao lado do Thiago Silva. E jogar ao lado do Thiago Silva, evidentemente, fica mais fácil. O Fluminense tentou atletas com outros perfis, como esse aqui, por exemplo, noticiado pelo Felipe Silva, do UOL, né? O Luizão, zagueiro revelado pelo São Paulo, está no West Ham. Muitos clubes interessados nele, jogador de 22 anos, que o Fluminense sondou alguns desse perfil, né? Jovens que vão para a Europa, não performam, já até falei para vocês aqui. E aí, às vezes, aceitam voltar para o Brasil, jogar mais um pouco. Caso do Marquinhos, por exemplo. Mesma linha de pensamento, de raciocínio em relação ao Marquinhos. Mas nem a maioria não aceita, porque quer que o jogador continue na Europa, mesmo jogando num time menor, e continue por lá e tal. Enfim, então não deve passar de uma sondagem, não deve ter passado de uma sondagem. Vários outros clubes aqui procuraram o Luizão. Ele teve 20 jogos no profissional do São Paulo, mas no West Ham ele não chegou a jogar no profissional, somente no Sub-21. Então o Fluminense estava no mercado buscando atletas com esse perfil. Certamente levou não aí na maioria dos casos, e aí parte para um jogador um pouco mais experiente, com mais rodagem, mas que também demonstrou potencial. Mais um que enfrentou o Fluminense no ano passado, né? Criatividade não é muito forte da casa, se destacou, deve ter ficado ali no mapeamento do scout. O Fluminense buscou outras pessoas e conseguiu, e aí foi atrás do Inácio. Mas, assim, num todo, acho que é um jogador que poderia agregar neste momento. E sobre o Rigoni, eu ia esquecendo de falar aqui, o Rigoni é uma situação, a negociação está meio que travada. Assim, deu uma esfriada porque o Fluminense ofereceu 2 anos de contrato e valor X, salário. O staff quer um salário um pouco mais alto e 3 anos de contrato. E o Fluminense não está querendo aceitar. E nem tem que aceitar. Não faz o menor sentido oferecer
3 anos de contrato, aceitar 3 anos de contrato por Rigoni, não tem números que justificam isso. Para mim seria uma loucura. Inclusive Serna e o Inácio, para mim são 2 jogadores, 2 apostas que eu prefiro investir nesses 2 do que no Rigoni, por exemplo. O Rigoni não aceita, um abraço e parte para outro. Aliás, o Fluminense está trazendo 2 jogadores de lado e tem que trazer um centroavante de qualquer jeito. Centroavante com característica diferente que precisa desse elenco. E até agora não surgiu nenhuma especulação. Tem um zagueiro, chegou um volante, que se o André sair, para mim, deveria chegar até mais um jogador para essa posição. E tem que chegar um centroavante. Né? Tem que chegar um jogador para ser ali uma opção de referência, um pivô, jogador mais alto. E o Rigoni não é esse jogador. Então, é um atleta que essa negociação está, neste momento, travada, as partes seguem conversando ali, num ritmo mais lento agora. O Fluminense está esperando para ver se vão ceder ou não. Então, em breve, a gente deve ter uma atualização em relação a essa situação do Rigoni, mas neste momento, a situação é essa. E antes de fechar aqui, eu vou deixar aqui no comentário fixado e também na descrição do vídeo aquele link da Mais Ágil, uma grande parceira aqui do canal do Lessa, que tem uma equipe lá super competente, que vem ajudando muita gente a sair do sufoco, a arrumar aquela grana extra que às vezes salva o orçamento do mês, né? Uma necessidade aí especial que você tenha, ou não, quer curtir um pouco, quer tirar férias, quer viajar, a Mais Ágil te ajuda, fazendo o quê? Antecipando o seu fundo de garantia. Tá com aquele dinheiro retido lá preso, não pode mexer? Então, entre em contato aqui através deste link, se informe sobre as condições, as taxas, tudo que é envolvido, muito importante estar ciente de toda a operação e para isso tem uma galera lá pronta para te explicar o passo a passo e como você recebe esse dinheiro na sua conta sem burocracia. Entre lá em contato com a Mais Ágil, tenho certeza, vocês não vão se arrepender. Eu queria só fechar, galera, falando do André, cara. É impressionante como estava pensando nisso aqui. O André volta em 2 jogos, o Fluminense não perde. Não ganhou, foram 2 empates, mas vindo uma sequência de derrota absurda. E o André volta, e como faz diferença esse jogador, né? Como faz diferença o André. É triste pensar que essa história está acabando. O que nos resta é aproveitar enquanto dá o André aqui, defendendo a camisa do Fluminense. É um jogador que, neste momento, está sendo muito importante. Não vai ter substituto ao nível dele, a gente sabe, não tem jeito, infelizmente. Mas é impressionante como ele muda o nível do time, né? Como ele transforma e como ele é primordial para o andamento dessa equipe. Tanto é que ele volta, o Fluminense não perde. Vamos ver como vai ser contra o Cuiabá. Tem muita coisa acontecendo, o Mano vai ter alguns dias para treinar o time até lá. Os reforços estão chegando e fiquem atentos porque vai acontecer mais coisas. Tem outra negociação em andamento, tem outra negociação ocorrendo. Então a gente vai ter mais novidades. Estou em cima para apurar, trazer detalhes para vocês. Fiquem ligados aqui, porque qualquer outra informação e novidade, eu volto aqui para detalhar tudo para vocês. Mas essas são as informações que eu tenho deste momento. É um Fluminense indo para o mercado, correndo contra o tempo, para dar mais opções ao técnico Mano Menezes e tentar tirar o time dessa situação. Gostou dos possíveis reforços? Agrada ou não agrada? Ou agradam ou não agradam? Deixa aqui seu comentário, se inscreva aqui no canal e, claro, não se esqueça do seu like. Tamo junto, um abraço, pessoal.